Alô, galerinha do Liximed, e aí, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um assunto aqui bacana para vocês, que muita gente fica confundindo as coisas. Eu vou mostrar para vocês hoje como é simples essa questão da curva de dissociação da hemoxiemoglobina. Grave esses números aqui, ó, 90 e 60, que vocês vão ver a importância deles lá na frente, tá certo? Bom, primeiro que eu quero que vocês entendam, para a gente falar de curva de dissociação da oxihemoglobina, é necessário que vocês entendam que esse composto aqui, que é a hemoglobina, ele está dentro do eritrócito. E dentro do eritrócito tem cerca de 1.200.000 moléculas de hemoglobina, tá certo? Então, se você multiplicar por 4 aí, você vai ver quanto cada hemácia pode carregar de oxigênio dentro dela, tá certo? Vamos lá. Aqui para mostrar para vocês que a pressão alveolar de oxigênio, que é gerada aqui dentro do alvéolo, ela faz com que o oxigênio seja empurrado do alvéolo para o capilar. Esse fenômeno é denominado hematose. E a hemácia que está passando por aqui termina que pega a molécula de oxigênio e leva para o restante do corpo. Bom, e o que é a oxihemoglobina, Rolando? Então veja, você tem o eritrócito com a hemoglobina dentro dele. No momento em que a hemoglobina, vamos raciocinar um eritrócito, uma hemoglobina, para a gente não ficar fazendo conta maluca. No momento que uma molécula de hemoglobina consegue capturar uma molécula de oxigênio através da ação, da facilitação da enzima 2,3 difosfoglicerato, termina que essa hemoglobina fica mais ávida por as outras 3 moléculas de oxigênio. Então, toda vez que a hemoglobina completa seu tanque, ela é denominada oxihemoglobina. Tá bom até aí? Seguindo. Bom, ela pega o oxigênio, carrega para dentro de si e percorre o corpo. Chega num determinado momento do corpo, que vocês vão ver lá na frente, ela tem que liberar esse oxigênio. Isso é denominado dissociação. No momento em que a hemoglobina diz assim: epa, para aí, hemácia, que eu vou tirar a minha carga aqui, nesse ponto. Isso chama-se dissociação. Posteriormente, a hemoglobina que agora está sem nada com ela, não tem nenhuma molécula de oxigênio, porque já dissociou. A hemoglobina pensa assim, bem que eu posso dar uma carona para o CO2 voltar até o pulmão. Então, 25% do CO2 termina subindo na hemoglobina para retornar ao pulmão. Veja que no oxigênio é diferente. O oxigênio é mais gente, 97%. No gás carbônico, volta com 25% dentro da hemoglobina. Isso é denominado desoxhemoglobina, quando o CO2 ocupa o lugar que estava sendo ocupado pelo oxigênio. Isso aqui é para demonstrar o transporte de oxigênio, como é que é feito. O oxigênio que está originário no alvéolo pulmonar, ele vem, sobe na hemácia, vai até o corpo, deixa o oxigênio que volta com gás carbônico. Ok? Novamente aqui, para demonstrar que a pressão arterial de oxigênio, aqui nós temos a pressão alveolar e dentro do capilar se forma a pressão arterial de oxigênio. Quando se forma dentro do capilar, vai se formando nas pequenas artérias, nas arteríolas e por conseguinte nas grandes artérias. Então, toda vez que a gente colhe um sangue arterial, é a representação matemática do que está acontecendo no capilar. Tá certo até? Então, entendam que a pressão arterial de oxigênio é o mecanismo mais importante que existe para que o oxigênio se ligue à hemoglobina. Isso aqui é para mostrar a vocês que a relação da PaO2 com a saturação é o que vai nutrir a curva, tá certo? De dissociação da oxihemoglobina. Então, é bom que vocês saibam
que a saturação que está entre 95 e 99 está normal. Entre 91 e 94, hipoxemia leve. 86 e 90, a hipoxemia moderada. Abaixo disso, uma hipoxemia grave. Então vejam, como é que é feito esse transporte que eu mostrei lá na figura. O oxigênio, 97%, é feito no plasma, 3%, desculpe, 97% é ligado à hemoglobina e 3% é dissolvido ao plasma. Enquanto que o gás carbônico retorna ao pulmão 25% ligado à hemoglobina, 5% dissolvido no plasma e 70% através da combinação com o bicarbonato, formando ácido carbônico através da anidrase carbônica e aí dissociando entre bicarbonato, H+, e água e CO2. Tá certo aí? Então nós temos aqui a curva normal da dissociação da saturação da hemoglobina. Veja que ela vai subindo, começa com côncava, depois começa convexa, depois passa a ser côncava, até atingir um platô. Esse platô é o fator determinante, que representa 60% de pressão arterial de oxigênio, em milímetros de mercúrio, e do outro lado, 90% de saturação. Então, quando você bota o oxímetro e vê 90% de saturação, significa que você tem, se a curva de dissociação da oxihemoglobina estiver normal, que você tem em torno de 60 milímetros de mercúrio de pressão arterial de oxigênio. Portanto, essas variáveis aqui são as variáveis do estudo que mostrou essa curva de saturação da hemoglobina. Bom, aí vem o problema. Desvio para a direita ou para a esquerda. Qual o pior? Não existe pior. Direita e esquerda, todos dois são ruins. O bom é que a curva esteja no centro, fazendo com que a entrega de oxigênio aos tecidos sejam normais. Vocês vão ver daqui a pouco que são esses os fatores que fazem a curva para a direita e os mesmos fatores é que fazem a curva para a esquerda. Vejam aqui. Como é que acontece essa dissociação? No momento em que o organismo chega com a hemácia carregada de oxigênio até um determinado tecido ou célula, há uma verificação, tá certo? Pelo organismo que eu vou demonstrar a seguir, se deve ou não liberar aquele oxigênio naquele ponto. Então, essa liberação de oxigênio se dá por múltiplos fatores que nós vamos comentar aqui. Mas lembre-se, a dissociação é feita a partir do momento em que o organismo entende de que aquele ponto, aquele tecido, aquele conjunto de células precisa do oxigênio que a hemoglobina, através do eritrócito, está carregando. Então, veja, 60 a 90. Para 60 milímetros de mercúrio, eu tenho uma curva de 90% de saturação. E quais são os fatores que interagem nisso, Rolando? Vamos ver aqui um a um. Primeiro, o hidrogênio. Toda vez que você tem um aumento do íon hidrogênio, essa curva vai estar dissociada para a direita. E toda vez que você tem uma diminuição do íon hidrogênio, essa curva vai estar desviada para a esquerda. Então, o fator primordial para a dissociação ocorrer no centro, pH normal, pH ácido, desvia para a direita, pH básico, desvia para a esquerda. Então, acidemia para a direita, alcalemia para a esquerda. Outro fator, temperatura. Isso é importante na prática clínica, porque se você deixa seu paciente fazer febre ou fazer hipotermia, termina que ele entra em um dos campos patológicos da curva de dissociação. Não serve febre, que desvia para a direita, não serve hipotermia, que desvia para a esquerda. Depois vem
a pressão arterial de gás carbônico. E aí nós vamos falar do efeito Bohr. Toda vez que a pressão arterial de oxigênio, desculpe, a pressão arterial de gás carbônico está elevada nos tecidos, significa que a curva estará sendo desviada para a direita. E toda vez que está diminuído, significa que a curva estará desviada para a esquerda. E o efeito Bohr é exatamente, tá certo? Foi um cientista que estudou esse assunto. O organismo tem mecanismos fisiológicos de que diz, bom, se aqui tem muito gás carbônico, eu libero oxigênio. Se aqui não tem tanto gás carbônico, eu evito liberar e libero onde precisa mais. Então, o efeito Bohr é o entendimento do organismo de que, tá certo? Determinados tecidos, grupos de células, precisam mais de oxigênio do que outros e o organismo vai fazendo esse equilíbrio no sentido de que haja preservação celular com a oferta de oxigênio. Depois, a 2,3-difosfoglicerato. Eu sou fã dessa enzima. Ela é uma peculiaridade do eritrócito que, quando a glicose começa a ser quebrada para a formação de energia, dá esse cara aí, 2,3-difosfoglicerato, que é a enzima facilitadora para que o oxigênio suba na hemoglobina. Então, uma molécula de oxigênio, através do 2,3-difosfoglicerato, subiu na hemoglobina, a hemoglobina diz assim, olha, se subiu uma é porque as outras podem subir. Então, por conseguinte, termina que as outras 3 moléculas de oxigênio sobem na hemoglobina, que uma vez com 4, caminha para os tecidos. E, novamente, nos tecidos, através de todos esses mecanismos que eu coloquei, H+, temperatura, ácido carbônico e também a presença da 2,3-difosfoglicerato, esse oxigênio desce do eritrócito e vai nutrir a célula que precisa de mais desse oxigênio. Entenderam aí o efeito Bohr? Então, é um mecanismo fisiológico do organismo no sentido de preservar o metabolismo celular. Aqui um resumo, tá certo, do que a gente acabou de falar. Desvio para a direita. Todo mundo aumentado. H+, CO2, temperatura, 2,3-difosfoglicerato. Desvio para a esquerda. Todo mundo diminuído. H+, CO2, temperatura, 2,3-difosfoglicerato. Então, veja, galera, se você tem um paciente que tem uma acidose metabólica, esse cara aqui vai estar aumentado. Ou o bicarbonato vai estar diminuído. Então, significa o quê? Que a curva de dissociação estará para a direita. Então, por que isso é importante, Rolando? Porque se eu faço um entendimento bioquímico a nível celular do que está acontecendo com o meu paciente, eu consigo transportar isso para nível clínico. Por exemplo, febre no meu paciente. Isso é muito ruim, muito ruim. Hipotermia no meu paciente, dizia para a esquerda, também é muito ruim. Então, o objetivo dessa minha apresentação é demonstrar para vocês que a atividade celular do oxigênio depende basicamente desses 4 itens que você tem que estar atento. Por exemplo, paciente que tem anemia. Essa anemia dificulta o transporte de oxigênio? Sim. Então, vou fazer sangue. Ah, não, não prejudica, não preciso fazer sangue. Então, tudo isso que eu acabei de falar termina na síntese determinada conteúdo arterial de oxigênio, que é a relação matemática da hemoglobina, da pressão arterial de oxigênio e da saturação. Se você percebe que o conteúdo arterial de oxigênio está bem e que seu paciente tem pH normal, CO2 normal, não está hipotérmico nem tem febre, muito provavelmente, se você pegar uma gasometria e ver a pressão arterial de oxigênio versus a saturação, ela vai estar dentro da normalidade. Então, galera, era isso que eu queria passar para vocês, porque vocês podem ler os slides, printar, no sentido de que ali tem mais conhecimento científico. Mas a importância
da curva de dissociação da oxihemoglobina, no sentido de que você possa verificar se está desviado para a direita ou se está desviado para a esquerda, para que você possa tratar a doença de base no sentido de resolver o problema do seu paciente. Queria aqui pedir a vocês que curtissem esse vídeo, que se inscrevessem no nosso canal e que acionassem o sininho para que novas apresentações, novos conteúdos possam chegar até vocês. Tá bom? Deixo um grande abraço aqui a todos vocês, dizer que nossa próxima live vai ser de insuficiência cardíaca e eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação e de uma vez por todas haja a desmistificação dessa questão da curva de dissociação da oxihemoglobina. Tá bom, galera? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.